estamos começando mais um quadro de entrevistas da SNA e hoje com a participação de Fernando Pimentel, diretor da AgroSecurity e da Agrométrica. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, bom dia, Larissa. Bom dia. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está movimentando o mercado econômico global, não é isso? A economia global, que é exatamente essa guerra tarifária anunciada pelo Trump há pouco tempo. Fernando, o que é que você tem a dizer, a comentar sobre esse cenário? Larissa, o importante de destacar em toda essa situação é o grau de incerteza que vivemos agora. Porque a gente sabe viver no agronegócio com volatilidade. Sempre foi um tema normal para nós conviver com a volatilidade por causa de problemas climáticos na safra, problemas de câmbio. Agora, a incerteza é um tema que a gente não domina. Você vê, ontem eu fui dar uma palestra lá no Tecno Show da Comigo em Rio Verde, Goiás. Eu montei a palestra na sexta-feira, tive que mudar na segunda-feira. Mudei novamente na terça-feira e na quarta-feira fiz a palestra. Hoje é quinta e já mudou tudo. Tudo ou quase tudo, vamos dizer assim. Então, essa nova ordem que está sendo posta pela nova gestão dos Estados Unidos, ela cria toda uma quebra de paradigma, rompe regras históricas definidas lá atrás em Bretton Woods, depois da Segunda Guerra Mundial, vários organismos internacionais de regulação de comércio, por exemplo, a OMC, hoje é um órgão disfuncional, não serve para nada mais diante dessa nova realidade que coloca os países à mercê de canetadas, né? Então, medidas arbitrárias, inclusive agora, com uma reação interna dos Estados Unidos, o próprio Congresso americano está propondo uma alteração de lei que obriga o Poder Executivo a apresentar para o Congresso em 48 horas qualquer tipo de medida que impacte tarifação entre países e com sujeita ao veto. Então, essa é uma lei que provavelmente pode passar, porque mesmo os republicanos já estão começando a mostrar algum tipo de desgaste com esse tipo de medidas, vamos dizer assim, arbitrárias e, por que não dizer, sem o menor critério, né? Então, vamos dizer que o cenário de terça-feira era um cenário, de certa forma, caótico e que nos favorecia, em parte, em certa medida, nos mercados de carnes, mercado de algodão. Soja, nem tanto, porque a gente já exporta muito, mas é claro que a soja, por ter agora menos oferta, ou menos competidores, porque os Estados Unidos, com uma tarifa enorme dessa, fica fora de alguns países. Mas agora eles voltaram atrás na maioria dos países, mas deixaram a China, que é o grande comprador. É o grande comprador de algodão, é o grande comprador de soja, é um grande comprador de milho e também cresce a compra de carnes e café. Então, para nós, dentro do agronegócio, não teve grandes mudanças até, porque nós, vamos dizer, podemos perder deixar de ganhar algumas oportunidades na Europa, no norte da África, o Egito, por exemplo, no algodão, mas nós, de certa forma, vamos ser beneficiados, porque existe uma máxima que diz o seguinte: depois que você tira o gênio da garrafa, você não consegue colocar ele de volta. Então, existe um problema que o Trump criou, que é a perda da credibilidade, a perda do soft power que os Estados Unidos têm, ou tinha, de influenciar países, de, enfim, de construir alianças, de mediar conflitos. Esse soft power se perdeu. Então, agora,
Nós vamos coletar alguns benefícios em alguns segmentos. Por outro lado, vamos ter problema na área de indústria, vamos ter uma invasão de produtos, provavelmente, da China. Até terça-feira não era só China, era China, Coreia, Japão. Agora, Japão e Coreia, de certa forma, Coreia do Sul, de certa forma, já resolveram, em parte, seus problemas no curto prazo com os Estados Unidos. Mas vale lembrar que Coreia, China e Japão se reuniram há 2 semanas atrás para retomar uma conversa sobre zona de livre comércio de 15 países da Ásia. E eu não acredito que eles vão paralisar essas conversas, porque, de certa forma, a desconfiança existe. Porque essa sinalização, e agora alguns apoiadores do Trump dizem que foi uma estratégia de business e tal, eu não acredito, eu acho que foi uma iniciativa tosca, mal planejada e que deu errado, porque eu acho que ele não dimensionou o risco de retaliações como a que ele tem do Canadá, da Europa, né? Da China, enormemente, e mais outros países que sinalizaram que se não houvesse uma negociação, iriam seguir contra retaliações, que ia gerar um problema de sustentabilidade em vários negócios dentro dos Estados Unidos, enfim, porque você não reindustrializa um país do dia para a noite. Você pensar na Apple, por exemplo, 90% dos celulares que entram nos Estados Unidos vêm da China. Parece que eles vão fazer um movimento para transferir uma parte da produção para a Índia agora. Mas, se olhar a questão de reindustrialização, que é o pano de fundo de toda essa celeuma aí, se você olhar essa medida para reindustrializar a América, a reindustrialização não é tão simples. Porque, por exemplo, uma indústria de veículos, junto com ela, vem o que fornece o amortecedor, o farol, o câmbio, parte dos motores, a parte elétrica, toda a parte de informática, a informática do carro. Então, não é um processo muito rápido. Que leve 3, 5, 7 anos. Te pergunto, será que a indústria americana, as empresas americanas aguentariam um estresse desse, o próprio consumidor americano, por um período tão longo? Porque demorou muito para transferir as indústrias dos Estados Unidos para a China. E você trazê-las de volta não vai ser um processo rápido. Então a dor não é uma dor aguda de curto prazo. Me parece uma dor mais prolongada, sistêmica, e eu acredito assim que uma dor crônica como essa não seria palatável para o eleitor americano, porque ele tem eleições na metade do ano que vem, que vai reformar 1/3 do Senado americano, e se o Trump perder a maioria no Congresso, ele vira um pato manco, não vai conseguir mais realizar todas essas ideias que ele tem na carteira. Então, eu acho que foi meio desastroso. Do nosso lado, acho que para o agronegócio foi bom. Agora nós temos reuniões, os chineses estão aqui no Brasil, vão estar aí na SNA semana que vem, e vamos conversar sobre oportunidades. Eles agora definiram, ok, o Brasil é o fornecedor principal de agro para nós, a Argentina também vai ser uma opção para eles, e eles não vão querer correr o risco da segurança alimentar de um país com 1,3 bilhões de pessoas em cima de uma caneta de Washington. Eles vão correr contra o tempo e vão colocar a gente na linha de preferência de tudo que se faz aí em termos de alimentação e segurança alimentar. Temos grandes oportunidades, mais um ano a gente já vai ter a rota bioceânica funcionando, com saída para o Pacífico, o porto de Antofagasta, no Chile. Quer dizer, temos aí algumas coisas novas que nesse projeto de zona de livre comércio da Ásia, e se a gente conseguir emplacar, de repente, do nosso Mercosul, está
nesse projeto também, seria uma coisa fantástica. Porque com a saída para o Pacífico através da Bioceânica, o Chile, passando pelo Paraguai e Argentina, nós vamos dar um passo maravilhoso logístico. É claro que também a Bioceânica vai demorar um pouco ainda para pegar um ritmo, né? Tem todo um processo de infraestrutura no caminho. Mas isso pode ser acelerado por esse processo. Eu acho que tanto a Argentina quanto o Paraguai e Chile têm um grande interesse em acelerar esse processo diante dessa circunstância, porque é uma oportunidade para todos nós aqui do Cone Sul. Estados Unidos, de certa forma, e isso daí até foi corroborado pelo presidente da American Soybean Association, que mandou uma notificação para Washington na semana passada dizendo: olha, o que vocês estão fazendo aí vai dar de bandeja o agronegócio do planeta para a América do Sul, para o Brasil. Então, essa sinalização já existe no meio oeste americano, que, de certa forma, são nossos concorrentes na área produtiva. Então, essa sinalização já existe lá. Nós temos uma oportunidade na mão. O Brasil já teve mais oportunidades no passado e não conseguiu aproveitar. A própria grande onda, né, de crescimento da China no início dos anos 2000, o Brasil praticamente não surfou nesses benefícios, tirando o agronegócio, mas a área industrial, muita coisa nós perdemos a mão. A gente não pode perder mais. Eu acho que o Brasil tem que ter uma gestão pragmática. Nós não precisamos brigar com ninguém. Por enquanto, acho que a gente está certo se a gente não cria retaliação. Vamos perder algumas coisas, vamos ter taxação no etanol, vamos ter taxação no alumínio, algumas coisas, vamos. Por outro lado, vamos ter a oportunidade também de trabalhar alguns itens da indústria de maneira mais eficiente, mais competitiva. Agora, temos o risco na indústria também de uma inundação de produtos chineses serão excedentes, que iriam para os Estados Unidos e não vão mais, porque uma tarifa agora, hoje, foi para 125%. Isso tira de mercado vários produtos chineses nos Estados Unidos, e isso pode vir para cá. O problema é que isso pode também afetar a nossa indústria de uma outra forma. Então, assim, a realidade é que nós temos um ambiente complexo, verdadeiramente chacoalhar a goiabeira, né? Mexer com o tabuleiro de negócios no mundo inteiro. Quando as peças se movem, Larissa, abre-se espaços que a gente pode ocupar. Temos que ter sabedoria, temos que haver competência técnica em Brasília. O Congresso já fez uma coisa legal, que foi mexer, na verdade, atirou num pássaro e acertou na tartaruga, porque, na verdade, eles estavam fazendo aquela medida da legislação de contrapartidas comerciais, né? Era olhando para a Europa, mas acabou que veio no momento em que o Trump também veio com toda essa confusão. Então, o Congresso tem que estar agilizando decisões que forem necessárias para a gente pegar essas oportunidades. O Poder Executivo também tem que ter sabedoria e parece que tem feito alguns trabalhos de visitas, né? Abrimos o mercado de carnes para o Vietnã, temos a possibilidade de abrir o mercado de carnes para o Japão. A China está aí, batendo na nossa porta. Ó, gente, o que mais a gente pode comprar de vocês? Eu acho que o algodão vai ser um mercado muito beneficiado. Nós temos um estoque de algodão doméstico aqui. Existe um aumento da produção mundial de algodão, mas tenho a impressão que muitos países vão preferir comprar o algodão brasileiro diante dessas incertezas que estão sendo postas na mesa. Então, eu acho que para os nossos produtores de carnes, para os nossos produtores de algodão, já de saída já vemos uma oportunidade interessante. Milho e soja também vão a reboque, com certeza vão melhorar as exportações. Então, nessas quatro commodities, eu não vejo nada diferente, senão melhorar a comercialização para todas essas quatro.
O café, nós podemos ter um problema com os Estados Unidos agora, mas eles tiraram agora, deixaram em 10% todo mundo, ou seja, não vai afetar em nada. E a China está comprando gradualmente um pouquinho, todo ano a mais de café. E a gente fala que se o chinês tomar um copinho, uma tacinha por dia, vai ser uma revolução para Minas Gerais aí. Então, é isso que eu tenho para colocar. Agora, é hoje, tá? A leitura, Larissa, é para hoje. Amanhã já não sabemos o que vira esse planeta. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente, e essa foi a mensagem que eu coloquei para os produtores lá em Rio Verde, que eu disse assim, olha, a despeito de qualquer coisa que a gente está passando por uma fase que eu chamo de freio de arrumação, onde produtores rurais estão tendo problemas de liquidez, nós temos problemas com inadimplência no crédito, seja no crédito privado comercial, seja no crédito bancário, RJs de produtores rurais, recuperações judiciais de empresas do setor. Não é um momento muito fácil. E nada vai ajudar com uma taxa de juros como a gente tem aqui no país hoje, uma taxa de juros que é proibitiva para o produtor rural, para a atividade agrícola que é capital intensive e ela é de um prazo mais longo, um ano e meio, no caso de perenes, café, laranja. Então, não é o momento do produtor falar, agora eu vou sair comprando máquina e vou abrindo área nova e vou arrendar o vizinho, comprar. Você agora não pode correr o risco de esticar a corda do fluxo de caixa. O produtor, ele, o que quebra uma empresa ou um produtor, uma pessoa física, é o caixa. Então, se você ficar imobilizando o caixa eu vou dobrar minha produção, não é hora para fazer isso, porque, na verdade, a taxa de juros não deve cair, a inflação está posta, vai ter inflação aqui também. Lá fora, a taxa de juros não vai baixar nos Estados Unidos. Provavelmente o câmbio também não vai descer, porque se a taxa de juros nos Estados Unidos é alta, a tendência é que o dinheiro corra para os T-bonds e T-bills e acaba que nós vamos ter um câmbio ainda valorizado em dólar. Agora, qualquer notícia que ocorre lá fora que gere um pouco mais de risco sobre, por exemplo, a dívida americana, a dívida pública americana, etc., tal, vai jogar o dólar para baixo. Então, tudo isso tem que estar na cabeça do produtor para que ele não faça besteira de ficar esticando a corda do caixa. Caixa é vida, caixa é o rei, como muitos analistas de mercado falam. Se você quiser manter a sustentabilidade do seu negócio, você sempre vai ter que estar prestando atenção na sua disponibilidade de caixa e na sua viabilidade de captar recursos perante o mercado financeiro, ou seja, seu perfil de risco da sua atividade, perfil de risco do seu negócio. Então, isso o produtor rural, as cooperativas, as revendas de insumos, todos têm que prestar muita atenção. Que às vezes começa a gerar uma euforia. Eles vão comprar tudo da gente, então vão dobrar de área. Ou o mercado não está para isso agora, porque não é só a questão de vontade de comprar da gente. Tem a questão do câmbio, tem a questão dos juros, e tudo isso está vinculado a impactos geopolíticos na mão de pessoas que eventualmente vão dar canetadas pensando em eleição, pensando no eleitor do país dele, etc e tal. E isso é um perigo para o produtor rural. Porque alguém pode chegar e falar assim: o milho subiu demais de preço, espera aí. Então vamos taxar a exportação, vamos criar cota. Porque senão o preço do ovo, o preço do frango, a cesta básica, papapá. Então, isso tudo, gente, tem que ser considerado. Não pode só pensar em coisas que vão dar certo. Tem que pensar nas coisas que podem dar errado também. Porque é, agora é lei da selva, decretada por Donald Trump. Obrigado, Fernando, pelo seu comentário, pelas suas informações. Já fica aqui o nosso convite
para a gente acompanhar juntos o desfecho, né, dessa situação toda, dessa guerra tarifária. Então, mais uma vez, obrigada. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.